Salve, salve galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma tier list bem da hora. Eu não sei se alguém já fez esse vídeo, mas é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Eu acho muito legal fugir um pouco do eixo ali dos holofotes, que é a América do Sul e Europa, e vim falar sobre os maiores times fora do eixo UEFA Comebol. Então a gente vai tirar os times da América do Sul e da Europa e falar qual é o maior time do mundo fora esses grandes aí. Então, trouxe alguns times da América Central, América do Norte, África, Oceania e Ásia. E vocês já estão vendo quais são os times aí. Vou tentar ranquear eles, tentar levar em consideração também um pouco da história, um pouco da fama desses times fora dos seus continentes e principalmente os títulos que eles ganharam, né? Mas não vou elencar só título, porque se fosse elencar só título era só ir colocando quem ganhou mais para cima. Mas eu vou tentar fazer um mix aí disso tudo. E uma coisa legal desse vídeo é eu contei com a ajuda de alguns seguidores lá no meu Instagram. Então eu abri uma caixinha de perguntas lá e coloquei alguns times desses aqui pra galera votar. Acho que tier list é legal quando a gente faz com mais gente, né? E aí pra esse vídeo eu contei com a colaboração da galera que me segue lá. Então eu vou fazer outros vídeos de tier list. Então se vocês quiserem acompanhar e conseguir votar e participar das próximas, me segue lá no @Footpedia21, vou tentar colocar aqui para vocês o Instagram, e eu sempre abro votação por lá, beleza? Então, sem mais delongas, começando o vídeo aqui com o Deportivo Saprissa da Costa Rica. Os níveis aqui é o maior, eu vou colocar no final. Os gigantes, vou escolher dentre os gigantes, eu escolhi um para ser o maior. Então aqui tem o maior, gigantes, grandes, médios e pequenos. Lembrando que não é no contexto mundial, é no contexto tirando América do Sul e Europa. Obviamente que times, por exemplo, o Al-Ahly ou América do México, não são gigantes no contexto mundial, talvez. O Al-Ahly acho que é um time bem grande, tá? Mas tirando a Europa e a América do Sul, a classificação vai ficar gigante, grande, médio e pequeno dentro desse contexto aqui, tá? Então, vamos lá, começando pelo Saprissa. O Saprissa, se não me engano, ele tem 3 Ligas dos Campeões da CONCACAF. Eu sempre confundo Comebol com CONCACAF. Mas eles têm 3 títulos. Eu não lembro se eles disputaram o primeiro Mundial lá de 2005 com a organização nova, mas eles sempre estão chegando aí, porém, dificilmente eles mal chegam na semifinal. Então, apesar de ser grande no seu continente, no contexto mundial, ele é um time médio. Vou colocar aqui um time médio. E aí, chegando no Al-Hilal. Al-Hilal hoje está bem nos holofotes. Ganharam do Flamengo, né? Chegaram na final aí do Mundial. Tem 4 conquistas continentais. E aí já são um pouquinho maiores que o Saprissa, por exemplo. Eu acredito que no futuro eles vão ser ainda maiores, tá? Mas considerando esse contexto aqui de hoje, eles ainda não são gigantes, mas posso colocar eles no grande aqui. E aí já vindo com outro time do Oriente Médio, que é o Al-Sadd, do Catar. Se não me engano, o Al-Sadd, eu tenho uma colinha aqui do lado, eles ganharam 2 Ligas dos Campeões da Ásia, mas eles não chegam a furar a bolha, né? O Al-Sadd, apesar de tudo, vou colocar como um time pequeno, vai. Time pequeno. E o próximo é um dos maiores campeões de títulos continentais, eles têm 11. Tem 11 Ligas dos Campeões da África, gigantescos lá no Egito, são muito grandes. Tem uns 40 títulos da Liga do Egito, que é o Al-Ahly. O Al-Ahly é gigantesco, é um dos maiores times do mundo aí, mesmo considerando Europa e América do Sul. E aí indo pro Al-Ittihad, Benzema, Kanté, Fabinho. O São Paulo ganhou deles em 2005, né? Eles chegaram na semifinal lá do Mundial de 2005, foram derrotados pelo São Paulo, deram um calorzinho, acho que aquele jogo foi 3-2. E se eles passam do São Paulo, que ganhou do Liverpool, talvez eles pudessem ganhar do Liverpool também. Eu acho muito difícil, mas no universo paralelo aí, o Al-Sadd poderia ser o único time fora da América do Sul e Europa a ganhar um título mundial, já pensou? Então, o Al-Ittihad. Então, eu vou colocar o Al-Ittihad aí. Quantos títulos eles têm? Eles têm 2 Ligas dos Campeões da Ásia. O Al-Sadd eu vou colocar... O Al-Sadd, eu tô confundindo toda hora. O Al-Ittihad eu vou colocar como médio do lado do Saprissa aqui, apesar de ter o mesmo número de títulos que o Al-Sadd. Acho que eles ficam um pouquinho acima ainda e tendem a ser ainda maiores, né? Acho que eles ganharam essa edição, né? Eles vão disputar o Mundial de novo, se não me engano. Nessa edição que vai estar Manchester City e tal.
Não lembro, mas tem todas as chances aí de fazer bonito daqui pra frente, porque a Liga Saudita tá crescendo pra caramba. E agora a gente tem o América do México, é o time do Chapolin, né? Acho que é o time do Chapolin. E é um time que quebra um pouco a bolha, ele sai um pouco da América do Norte aí para ser conhecido em alguns outros países fora do continente deles. Além disso, o América acho que é o maior campeão da CONCACAF. Eles têm 7 títulos continentais aí e são gigantescos dentro do México. Então acho que o América pode entrar aqui do lado do Al-Ahly como gigante também. 7 Champions da América Central e Norte aí, não é para qualquer um, não. E agora a gente tem o Auckland. O Auckland City, ele é um caso muito curioso, que é um time da Nova Zelândia, né? E eles são os maiores campeões da Oceania. Mesmo quando a Austrália, acho que disputava ainda, eles ganhavam bastante. Porém, quando eles saem da Oceania, eles são titiquinho assim. Mas outros times que também são pequenos saindo do seu continente, dentro do seu continente não tem um domínio tão grande, apesar da Oceania ser um continente com nem muitos times bons, eles têm lá dentro ele tem o domínio, então poderia ser algo mais nivelado, mas o Auckland tem o domínio da Oceania, então por eles serem o maior da Oceania, tem 11 títulos aí de Liga dos Campeões da Oceania, eles são um time gigante lá dentro da Oceania, mas como fora eles não são tão representativos, eu vou colocar no grande. Embora eu acho que ele perca para Saprissa, ele perca para o Etihad num confronto direto, mas esses times não têm dominância nos seus continentes como o Auckland. Então, não dá para colocar eles como gigantes, mas são um time grandes aí dentro do continente. E a gente ouve falar do Auckland City toda hora, porque eles ganham toda hora eles estão no Mundial. Então, eles furam um pouco a bolha, mas tecnicamente eles não são tão bons. Então, a história deles é gigante, mas o futebol apresentado e o continente deles não é tão grande. Então, eu vou colocar ele no grande. Acho que eu não estou cometendo nenhum crime fazendo isso. É um time bem conhecido. E o Cruz Azul do México, acho que é o segundo maior campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF. Acho que eles têm 6 títulos e são o terceiro maior campeão do México. Acho que eles perdem por Chivas no México, mas os Chivas acho que só tem 2 Champions, eles têm 6. Então, trouxe eles para cá e não os Chivas, mas fica menção honrosa para os Chivas aqui. E acredito que eles são muito grandes ali, só não são gigantes porque não estão no mesmo nível do América do México. E aí o próximo é o Esperance de Tunis. Eles têm acho que 4 Champions da África, são muito grandes no contexto africano, mas eles não furam tanto a bolha, né? O Esperance de Tunis não é um time muito conhecido fora da África, apesar de ter ganhado muitos títulos continentais de um campeonato continental que é muito mais difícil que a Oceania, por exemplo. Mas por eles não ter toda essa dominância como o Al-Ahly, que tem 11, por exemplo, eu vou colocar eles aqui no médio. E o Guangzhou Evergrande, que é um time grande na China, acho que ele só tem uma Champions da Ásia, tem, sei lá, poucos títulos da China, eles têm 8 ligas chinesas, 8 CSLs. Eles mudaram, né? Não são mais Evergrande acho que tá falindo aí. Mas foi um time que teve um voo de galinha ali. Ficou muito conhecido durante o domínio chinês. Hoje é o domínio árabe, né? Mas os chineses compravam todo mundo. O Guangzhou teve muitos jogadores muito bons lá. É conhecido fora da China. Só que não tem tantas conquistas esportivas assim. Então eu vou colocar eles como médios também. Assim como o Kashima Antlers. O Kashima Antlers também ele é muito conhecido fora do Japão. Acho que é o único time. Não foi o único, acho que foi o primeiro da Ásia, né? Teve africanos, o Mazembe que chegou lá, o Raja chegou lá. O Kashima levou o Real Madrid para os pênaltis, se não me engano. Deu muito trabalho, quase foi também o primeiro campeão mundial fora da Europa e Oceania. Ele é muito conhecido, mas eu não sei se o suficiente, tem títulos suficientes para ser colocado no grande. Só que eu acho que ele é maior que os de baixo. Eu vou colocar no grande, mas talvez eu derrube ele aqui. Não sei, vamos ver. Agora temos o Los Angeles Galaxy, que ganhou uma vez a Liga dos Campeões da CONCACAF. Talvez o maior time dos Estados Unidos, junto com o DC United, só que eles têm muito mais fama, né? Foi o time que jogou o Ibra, foi o time que jogou o Beckham, mas ele não é páreo ainda para outros times que têm muito mais história que eles. Então, por ter um títulozinho só, eu vou colocar aqui no médio. E aí agora a gente tem o coreano, o Pohang Steelers,
que disputou alguns mundiais aí também. Ele tem os Steelers, quantos eles têm? Eles têm 3 Champions. Caramba, bastante. Só que ele não fura bolha, né? Não é um time conhecido por muita gente aí fora da Coreia. Não é um time que tá fazendo muito barulho na Ásia hoje. Então eu vou colocar os Steelers como pequeno, mas eu acho que eles são maiores do que o Al Sadd aqui. E aí a gente tem o Raja. O Raja Casablanca, para vocês entenderem o tamanho dele, eles têm 3 Champions também. Tem 12 títulos do Marrocos. Eliminou o Atlético, fez a felicidade de muitos cruzeirenses aí. E um dos primeiros times eliminou o Atlético do Ronaldinho. Não é um gigantesco não é gigantesco no contexto africano, mas é um grande time aí e furou a bolha, é conhecido fora aí da África, mas eu acho que o Wydad Casablanca é maior que eles. Eles não são mais conhecidos que o Raja, só que eles têm mais títulos do Marrocos do que o Raja, o mesmo número de Liga dos Campeões ali, e aí eu fico muito na dúvida em colocar os dois no grande, então eu vou colocar ambos no médio aqui. Já vou até trazer ele pra cá que também, o Wydad. Os dois são do mesmo tamanho, um tem mais títulos do Marrocos, mas o outro é mais conhecido fora, então eu vou deixar ambos no médio ali. Talvez eu vou tentar equalizar para deixar tudo igual, eu vou derrubar alguns, hein. Agora o Sydney FC, eu acho que eles têm um título. Eles têm um título da Liga dos Campeões da Oceania, apanham direto pro Auckland lá. O Sydney eu acho que agora ele disputa a Liga dos Campeões da Ásia. Eu acho que não, acho que só a Austrália foi disputar lá, mas os times continuam disputando na Oceania. Não sei, mas o Sydney, ele é pequeno, né, pô? O Sydney é pequeno, a gente conhece o Sydney FC, mas não dá pra falar que ele é um time grande assim. Diferentemente do Mazembe, que é do Congo, o Mazembe tem 5 Ligas dos Campeões da África, muito maior que o Raja e o Wydad Casablanca. E o Mazembe também já fez a felicidade de alguns brasileiros aí, eliminando o Inter lá em 2010, disputou o Mundial contra a Inter de Milão, e ele pode ser considerado um grande da África. Não está no nível do Al-Ahly, mas ele é um time grande. 5 Ligas dos Campeões da África, que é um continental bem disputado, então merece estar ali no nível dos grandes. E aí a gente tem o Urawa Reds do Japão. Eles têm 3 Ligas dos Campeões da Ásia, porém ele não teve o sucesso que o Kashima Antlers teve de chegar numa final. Em comparação em títulos do Japão, eles têm uma liga contra 8 do Kashima. 2 Champions a mais que eles, mas eles não têm um conhecimento, eles não são tão conhecidos fora do Japão. Eu acho que é o suficiente para colocar eles nos médios aqui. É difícil colocar eles no pequeno, porque 3 Champions da Ásia é muita coisa. Mas eu vou colocar ali nos médios aqui. E por último, o Zamalek, que também tem quantas? 5 Ligas dos Campeões da África, a mesma coisa que o Mazembe aí, tão grande quanto, gigantesco no Egito, tem uma grande rivalidade com o Al-Ahly aí, e eu vou colocar eles aqui nos grandes também. Aí, derrubar um aqui dos médios, eu acho que eu derrubaria... O Al-Ittihad tá muito famoso, o Esperance tem muitas Champions, o Guangzhou e o Los Angeles também são famosos, apesar de ter uma Champions só. O Saprissa tem 3, só que ele não é muito conhecido, não fez muita coisa grande. É difícil derrubar eles e não derrubar o Los Angeles, mas o Los Angeles é muito mais famoso e hoje talvez tenha muito mais futebol que o Saprissa. Eu não sei qual que eu derrubaria não, cara. Eu vou derrubar o Saprissa, porque ele é o menos famoso daqui. Eu derrubaria um desses dois se eles não fossem tão famosos, mas eles conseguiram furar a bolha, coisa que o Saprissa não conseguiu, mesmo tendo ganhado 3 títulos da América Central, numa época que não era uma competição tão forte. Hoje eu acho que tá um pouquinho mais forte, mas não tão muito forte também. Então vou colocar eles no pequeno aqui, mas ele é o maior dentre os pequenos. E aí, será que eu derrubo mais um? Eu acho que eu vou subir alguém por grande aqui. Eu vou subir o Ural pra cá. Vou subir o Al Hilal pra cá, porque ele é o maior dentre os grandes. Porque eu preciso subir um pro gigante pra mim. O Al-Ahly é o maior de todos. 11 Ligas dos Campeões da África é muita coisa.
É um dos times que mais tem título no mundo. E acredito que fica equilibrado, assim. 4 pequenos, Saprissa, Steelers, o Al-Sadd e o Sydney. Al-Ittihad, Esperance, Guangzhou, Los Angeles, Raja e o Wydad. Equilibradinhos aqui no médio. Grandes, a gente tem o Auckland, o Cruz Azul, o Kashima Antlers, Mazembe, o Zamalek e o Urawa Red Diamonds do Japão. E aqui a América é o Hilal como grande, sendo que o América é maior aqui. E o maior de todos, o Al-Ahly. Acho que é isso. O que vocês acham aí? Vocês mudariam alguma coisa? Quem vocês trariam para cima? Quem vocês trariam para baixo? Para baixo. E fica aí a lista para vocês poderem fazer a de vocês também, beleza? Tamo junto. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário sobre essa tier list e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!